emissoras de rádios convidadas de norte a sul do país. Agradeço muito todos vocês pela presença e para quem está chegando agora, fique com a gente. Eu sou Karine Melo e você também é nosso convidado para nos acompanhar nessa próxima hora. O Bom Dia Ministro é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, que é uma das muitas emissoras que formam a Empresa Brasil de Comunicação. Vamos aos caminhos para você assistir essa entrevista. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar na sua TV no Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Você também pode nos assistir pelo site da Agência Gov, agenciagov.ebc.com.br. Lá, além da TV ao vivo e de todos os programas que temos no ar, você acompanha as principais notícias do governo federal. Outra opção é baixar de graça na sua loja de aplicativos, no seu celular, iOS ou Android, o Canal Gov e assistir toda a nossa programação ao vivo bem na palma da sua mão. Olha, essa semana começou com uma novidade que promete aumentar o poder de compra dos brasileiros em 2026. Foi enviada ao Congresso a proposta que isenta o pagamento do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. Segundo o governo, 141 mil brasileiros, os chamados super ricos, é que vão pagar essa conta. Anunciado na semana passada, o novo consignado, que será concedido a trabalhadores formais privados, estreia amanhã. E aí, quem tiver interesse pode acessar a carteira de trabalho digital e sinalizar interesse. Isso é só uma pequena amostra do que a gente vai conversar com o ministro Fernando Haddad, a quem eu já agradeço a presença aqui mais uma vez. Bom dia, ministro. Muito bom dia a todos. Prazer estar aqui de novo. Prazer é nosso. Ministro, vamos começar então falando do imposto de renda. Essa semana teve um anúncio bem importante com a presença do presidente da Câmara dos Deputados. O presidente do Senado estava em sessão lá, não conseguiu ir, mas tinha toda a base do governo estava presente. E aí a proposta vai ser mandada ao Congresso, vai aliviar o bolso de quem ganha até R$5 mil. E os super ricos vão pagar isso? Será que isso aí vai ser tranquilo no Congresso, ministro? Olha, por que eu acredito que vai, né? A proposta foi, na minha opinião, muito bem recebida, porque quem vai pagar essa conta é quem hoje não paga imposto de renda. Então nós estamos, não é que nós estamos fazendo assim, vamos fazer bondade com 10 milhões de brasileiros que pagam imposto de renda e vamos fazer uma maldade com quem ganha mais de R$1 milhão. Não se trata disso, porque nós estamos pegando essas pessoas que ganham mais de R$1 milhão por ano, na verdade mais de 600 mil começa uma pequena alíquota, mas a partir de um determinado ponto ela chega a 10% apenas, né? De quem hoje não está pagando. Porque se a pessoa, ao final do ano, ela conseguir demonstrar que ela pagou, essa que ganha mais de R$1 milhão, se ela pagou mais de 10% da sua renda em imposto de renda, ela continuará pagando o que ela sempre pagou. Ela não vai pagar mais. Ela só vai complementar aquilo que faltar para 10%. Então, na verdade, nós estamos falando de justiça tributária aqui. Nós não estamos falando... É a primeira vez que se faz isso no Brasil. Eu fico vendo os comentários, as pessoas querendo colocar lenha na fogueira, mas é uma das coisas mais tranquilas e justas que eu poderia imaginar que alguém pudesse fazer, né? Eu acho que eu fico me perguntando por que não se fez antes, né? Você sabe que até o Bolsonaro prometeu isentar o trabalhador até R$5 mil e depois desconversou. Depois que ganhou a eleição, desconversou e não fez nada. Aliás, ele fez pior. O Bolsonaro não atualizou a tabela do imposto de renda. Ele ficou 7 anos sem atualizar a tabela do imposto de renda. Não vi nenhum editorial contra, não vi ninguém se manifestar ali do PL contra, não vi ninguém pedir pro capitão fazer alguma coisa pelo trabalhador. Manteve 7 anos o salário mínimo sem aumento real. Também não vi nenhum editorial contra, não vi nada disso. Agora que se atualiza a tabela, cai o mundo. Olha o que está acontecendo, populismo. Atualizar a tabela do imposto de renda é populismo? Cobrar de quem não paga é populismo? E aí ficam querendo dizer que o governo está aumentando imposto. Essa proposta não tem nenhum centavo de aumento de imposto. Não se aumenta imposto de ninguém. Você simplesmente troca de mão. Você cobra de quem não paga
e isenta quem hoje está pagando para além da conta. Um bombeiro, uma professora, uma enfermeira, ela vai ganhar quase um 14º salário. Ela vai poupar por ano quase o salário mensal. Imagina o que isso vai melhorar a vida de quem ganha até 5 mil. E até quem ganha 7 mil, né, tem alguma vantagem também, porque vai pagar um pouco menos do que paga hoje. Porque o desconto alcança quem ganha até 7 mil reais. Então, até 5 você não vai pagar, mas até 7 você vai ter algum benefício tributário. Eu repito, nós não estamos cobrando de quem paga. Os super ricos que pagam imposto não são tocados pela medida. Você está falando dos super ricos que não pagam imposto. Ainda assim, uma série de coisas continuam isentas, independentemente da pessoa ser super rico ou não. Entendeu? Como, por exemplo, você abate todas as despesas de saúde do imposto de renda. Mesmo que você seja super rico, você vai poder abater as despesas de saúde. Se você tem uma moléstia grave, mesmo sendo um super rico, você vai ter a isenção da aposentadoria. Ou seja, continuam isentas uma série de atividades. Alguns títulos incentivados para fomentar a infraestrutura e tal. Mas começa uma coisa na oposição, como eles não cumpriram a promessa, tiveram 4 anos para fazer e não fizeram, agora eles querem criticar quem cumpre promessa. E o presidente Lula, desde o primeiro dia, falou: Haddad, você sabe que eu não faço promessa para ganhar a eleição. Eu já sabia do que ele ia falar. Eu falei, ele vai vir com a conversa do imposto de renda. Ele falou, olha, você tem tempo, porque nós temos 4 anos, eu sei que é uma proposta complexa, uma proposta difícil, mas você estude esse assunto, porque uma hora eu vou chamar você lá no Palácio para você explicar como é que nós vamos viabilizar isso. Nós colocamos os melhores técnicos debruçados sobre isso. Falamos que depois da reforma do consumo, né, do imposto sobre consumo, o imposto sobre valor agregado, nós íamos mandar para o Congresso Nacional. Os especialistas que estão tratando disso são da Casa, uma parte, da própria Fazenda, e a outra parte são as mesmas pessoas que fizeram a reforma tributária. Marcos Pinto, Bernardo Api, Robson Barreirinhas e suas equipes. Nós estamos, só sobre esse projeto, mais de 1 ano dedicados. E aí vem lá uma pessoa dizendo que foi apressada a medida. Nós estamos há mais de 1 ano estudando essa medida. Já era para ter sido mandada no final do ano passado e o presidente adiou porque não gostou de um determinado dispositivo. Nós tivemos que voltar para a prancheta para verificar como viabilizar. Ficou pronto em fevereiro e ele quis mandar depois da eleição das mesas. Então está tudo dentro do cronograma da Fazenda. A Bolsa subiu, o dólar caiu depois do que nós mandamos, as pessoas estão entendendo, nós vamos explicar a exaustão como fizemos com uma reforma aguardada há 40 anos, que ninguém aprovou, e foi esse governo que aprovou, que foi a sobre consumo, e com toda a tranquilidade nós vamos aprovar, porque eu tenho certeza que mesmo a extrema-direita não vai ter argumento para não aprovar essa medida. Não consigo enxergar alguém da extrema-direita subir na tribuna e justificar a cobrança de imposto de renda de quem ganha até 5 mil. Importante para quem nos ouve que essa proposta é a partir de 2026, a declaração... Ela passa a valer, assim que aprovada, ela passa a valer a partir de 1º de janeiro. Perfeito. Você para de ter a retenção na fonte e quando for fazer a declaração, você não vai ter nada a recolher também. Maravilha. Ministro, vamos começar a chamar as rádios convidadas? Com o maior prazer. Então vamos embora. Então vamos lá para a Rádio Nacional de Brasília. E a gente está falando também, ministro, com a Rádio Nacional da Amazônia, Alto Solimões, com o Rio de Janeiro. A gente está em rede aí com a Rádio Nacional, entrando no Revista Brasil, com o Walter Lima. E quem faz a pergunta aqui para a gente é ele, Gabriel Brum. Bom dia para você, meu querido.
Bom dia, Karine. Bom dia, ministro, né? Bom dia a todos que nos acompanham. Eu queria seguir com esse assunto da isenção aí para quem ganha até R$5.000 e lá no Congresso Nacional, né? Tem alguns pontos que chamam a atenção. Mesmo a taxação dos super ricos pode sofrer alguma resistência lá no Congresso. Tem a questão de estados e municípios que apontam aí perdas de arrecadação, mais ou menos 11 bilhões para estados e entre 11 e 12 bilhões para municípios. Então, são pontos que devem ter muita discussão lá dentro. Ministro, preocupa a possibilidade que surja algum desequilíbrio no projeto, né, que acabe afetando a neutralidade, né, que é um ponto muito destacado pelo senhor aí do projeto? Não, nós temos que ter a compensação, e se tiver compensação, não tem perda nenhuma para estados e municípios. Entendeu? Quando você faz o cálculo, é como se você estivesse abrindo mão da receita. Mas nós não estamos abrindo mão da receita, porque nós estamos cobrando dos super ricos que não pagam. Então, quando os super ricos que não pagam passarem a pagar uma alíquota mínima de 10%, você compensa quem ganha até 5 salários mínimos e vai deixar de pagar, e não há prejuízo para estados e municípios nenhum. Até porque eu já vi situação em que estados e municípios estão ganhando, mas como no governo do presidente Lula, não conheço. Você deve ter visto uma manchete da Folha de São Paulo até pouco tempo atrás, deve ter uns menos de 10 dias, dizendo que só de renegociação de dívida com os estados devedores, inclusive São Paulo, Minas Gerais, aqui Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, eu estou citando esses estados que são os grandes devedores do país, governados pela oposição. Nós estamos falando de 1,4 trilhão de reais que a União abriu mão. Agora, tem menos de um mês que isso aconteceu. E então, como é que esses estados vêm falar de perda? 1 trilhão e 400 bilhões de reais na renegociação da dívida. O Fundeb, que foi aprovado pelo Congresso Nacional como emenda constitucional, quem está pagando é o presidente Lula, porque o Bolsonaro não deu calote nos precatórios e jogou a conta do Fundeb para o governo seguinte, que é o atual. Jogou toda a conta do Fundeb, que vai para estados e municípios. Jogou para o governo seguinte. Quem está pagando a conta do Fundeb é o presidente Lula, porque o Bolsonaro não pagou o que ele aumentou, o que o Congresso aumentou. Então nós estamos falando, se todo o projeto é de cerca de 27 bilhões, como é que estados e municípios estão perdendo 22? Nem faz sentido a conta que estão apresentando. Qual é o prejuízo? Se houver compensação, não há problema. Agora, tem super ricos no Congresso Nacional. Não tem só parlamentar com mandato popular, né? Aliás, não é a maioria da população que está representada no Congresso Nacional. Porque se você for pegar a quantidade de pessoas que ganham até 5 salários mínimos no Brasil e verificar quantas pessoas que têm uma renda baixa estão representadas no Congresso, você vai ver que é uma enorme desproporção. Agora, tem gente no Congresso Nacional que tem mandato popular. Quer dizer, ele foi eleito por pessoas que têm uma perspectiva de um país mais justo. Agora, os super ricos também estão representados no Congresso. Aliás, estão super representados no Congresso. Agora, tem muita gente que tem renda que concorda com a justiça social. Não é porque a pessoa tem renda que ela vai deixar de votar num projeto justo. Você pode ter certeza do que eu estou falando. Muita gente ali, empresário, fazendeiro, vai votar a favor desse projeto, porque sabe que ele é justo. Ele sabe que tem que ter um imposto mínimo para super ricos, que é de 10%. 10%. O trabalhador paga até 27,5%. Nós estamos falando de 10%, que é a alíquota média de um trabalhador de classe média, que ganha até R$5.000, ele paga uma alíquota efetiva de cerca de 10%. Nós estamos fazendo essa conta. E com isso a gente vai, ministro, lá para Cuiabá. Vamos lá, a Mato Grosso, vamos para a Rádio Vila Real, porque a Mariana da Silva já está com a gente. Oi, Mariana, bem-vinda.
Bom dia, ministro, bom dia, equipe da EBC. Estendo aqui meus cumprimentos também em nome do programa Tribuna, da Rádio Vila Real FM 98.3 aqui de Cuiabá, capital de Mato Grosso, transmitindo para dezenas de municípios do estado. Ministro, ainda falando sobre esse projeto que prevê isenção do imposto de renda de até R$ 5.000 para uma parcela da população, a renúncia fiscal que pode ser gerada ao nosso estado gerou uma repercussão que preocupa o executivo estadual. O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, ele estima que essa perda pode ser na casa de até R$ 700 milhões de arrecadação ao ano, e ele cobra, inclusive, uma compensação por parte do governo federal. Em contrapartida, o nosso estado ele também é líder na produção de diversos setores do agronegócio, que movimentam valores aí na casa dos bilhões, e temos também no nosso estado cidadãos que se enquadram como super ricos. Como o senhor avalia esses contrastes econômicos da nossa região? O senhor está preparado para as reações que o setor produtivo, em especial o agronegócio, vai ter diante dessa medida caso ela seja aprovada? Vai enfrentar uma resistência do setor? Olha, óbvio que tem pessoas que ganham milhões por ano e que não querem pagar imposto de renda. Né? Você que é trabalhadora, você tem o seu imposto de renda abatido na fonte. Você não tem nem como escapar do imposto de renda, porque ele é recolhido automaticamente para a Receita Federal. Agora, evidentemente que tem pessoas milionárias que têm 1, 2, 3, 5, 10 milhões de renda por ano que não pagam imposto de renda nada e querem continuar não pagando. Mas não é, na minha opinião, não é a maioria das pessoas. A maioria das pessoas sabe que tem que contribuir para um país mais justo. O que a imprensa deveria estar discutindo hoje é como nós, sendo uma das 10 maiores economias do mundo, voltamos a ser uma das 10 maiores economias do mundo, como nós figuramos entre as 10 piores distribuições de renda do mundo. É isso que nós temos que explicar para a sociedade. O Brasil está entre os 10 países com pior distribuição de renda do mundo. Isso se deve muito ao imposto sobre consumo que nós reformamos. Você sabe que a partir de 2027 a cesta básica vai ser ampliada e todos os impostos vão ser zerados. A União já fez isso, mas os estados não fizeram. Né? Outro dia eu vi o governador falando que isenta a cesta básica. Perguntaram para ele, mas e a carne? E o ovo? E tal. E aí não estava na cesta básica do governador. Então é muito fácil fazer fake news e dizer que já fez tudo, que está fazendo a lição de casa. Está fazendo a lição de casa às custas do governo federal. Que quem está renegociando dívida, depois de anos em que ninguém fez nada, foi o atual governo. Né? Agora, nós renegociamos as dívidas dos estados todos os estados devedores. E quem não era devedor acabou recebendo também uma parte de compensação. Uma parte da compensação vai para os estados não devedores. Né? E não existe perda se houver compensação. Se houver compensação, não tem perda. Você o FPM e o FPE vão ficar idênticos. Não tem perda nenhuma. Bom dia, ministro. Hoje está com ele, hein? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está aqui respondendo as nossas perguntas. Ministro, vamos ao Rio Grande do Norte, vamos a Mossoró. Está pela primeira vez com a gente a rádio TCM e a Elisângela Moura já está aí a postos. Oi, Elisângela, bom dia para você, bem-vinda. Muito bom dia, Karine, obrigada. Bom dia, ministro. Bom dia a todos que acompanham a BDM e aqui os nossos cumprimentos em nome não só aqui da Rádio 95 FM, mas de todo o grupo TCM, que não é só Mossoró, mas a TCM-RN transmitindo aí para mais de 70 municípios. Ministro, a gente sabe que os R$5.000 foi uma promessa, né? Uma promessa do presidente Lula, mas em algum momento, nesse período, nesse processo, vocês chegaram aí a cogitar um valor maior que esses 5.000 para atingir, digamos assim, uma parte maior da classe média aqui no nosso país? Não, na verdade, os beneficiários chega até 7.000. A isenção completa chega a 5.000. Né? Lembrando que esse ano vai chegar a 2 salários mínimos, como aconteceu no ano passado. É a maior atualização de tabela do imposto de renda que eu tenho lembrança. Né? E, na verdade,
O que nós devíamos prestar atenção é que durante 7 anos os governos aumentaram o imposto de renda disfarçadamente. Porque como você fazia um acordo com o seu patrão para aumentar o seu salário de um ano para o outro, quando a tabela do imposto não era corrigida, na prática o Estado estava passando a mão em mais imposto. Então é muito engraçado quando o bolsonarismo fala em aumento de imposto, ele disfarçadamente aumentou o imposto de todo mundo. Se você pegar nos 4 anos o que você pagou de imposto de renda, a cada ano você pagou mais. Porque a tabela não sendo corrigida, ela vai comendo o seu salário. O seu salário era corrigido, ainda que pela inflação, mas a tabela não era corrigida sequer pela inflação. Então era uma forma disfarçada de, sem ter que aprovar a lei, aumentar o imposto sobre os trabalhadores. Porque sobre o andar de cima, eles nunca fizeram nada. Vamos pegar o caso dos fundos fechados e dos fundos offshore. Quem tinha, como o meu antecessor, por exemplo, que tinha muito dinheiro em paraíso fiscal, ele não pagava imposto, porque ele tinha dinheiro em paraíso fiscal. Agora isso acabou. Você tem dinheiro em paraíso fiscal, se o Estado brasileiro sabe que você tem, ele vai cobrar um imposto de renda. Agora, tudo isso que está sendo feito, repito, não é para aumentar a arrecadação. A arrecadação do Estado brasileiro já foi muito maior do que a atual, né? Ela beirava 19% do produto interno bruto, né? Nos anos em que o país crescia muito, você tinha equilíbrio fiscal porque você tinha uma base fiscal maior do que você tem hoje. O que nós estamos fazendo é justamente justiça social. Você está cobrando, repito, 10%, que é o que a classe média paga de imposto de renda, não é o que... chega até 27,5%. Mas eu estou falando de pessoas que ganham 5, 6, 7 mil reais. A alíquota efetiva delas é de cerca de 10%. Contra um super rico que não paga isso. E você está dizendo, olha, super rico, você vai completar o que falta para 10%. É o começo de uma discussão que o Brasil vai ter que fazer durante muitos anos, de buscar a justiça tributária. O grande mérito dessa proposta é que ela abre uma avenida para a gente discutir justiça tributária, como fizemos com a caixa preta dos incentivos fiscais. As empresas tinham incentivos fiscais e não declaravam para a população o quanto deixavam de pagar de imposto. E agora a gente coloca no site do Ministério da Fazenda quanto cada CNPJ deixou de pagar naquele ano, para que a população saiba o que estão fazendo com o dinheiro que é dela, afinal de contas. O tempo está voando, ministro Haddad, e agora a gente vai para o seu estado. Vamos a São Paulo, vamos lá para a Rádio Bandeirantes, porque o Pedro Gambassi já está lá prontinho também para falar com a gente. Oi, Pedro, bom dia. Tudo bem, Karine? Bom dia, ministro. Ministro, eu queria sair um pouco da isenção, da ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para falar sobre a Selic, que teve ontem mais uma alta do Banco Central, chegando ao maior patamar desde o governo Dilma, ali entre 2015 e 2016. Primeiro, o senhor concorda com essa alta? E qual a expectativa do governo, já que o Copom indicou uma manutenção do ciclo de alta, mas mesmo assim num nível menor do que nas últimas 12 reuniões? Obrigado. Olha, eu penso que esse aumento estava contratado pela última reunião do Copom do ano passado. Você deve acompanhar esse debate. Na última reunião de dezembro, ainda a última sob a presidência do antigo presidente do Banco Central, que vou lembrar, o antigo presidente do Banco Central foi nomeado pelo Bolsonaro e ficou 2 anos além do mandato do Bolsonaro, né? Na presidência do Banco Central, você contratou, como dizem, 3 aumentos bastante pesados na Selic, na última reunião do ano passado. Você não pode, na presidência do Banco Central, dar um cavalo de pau depois que se assumiu. Isso é uma coisa muito delicada. Quer dizer, o novo presidente, com os novos diretores, eles têm aí uma herança a administrar, mais ou menos como eu tive uma herança a administrar
em relação ao Paulo Guedes. Não foi fácil você manter o país funcionando depois de 2022. Em 2022, foi feito um estrago nas contas públicas brasileiras para garantir o resultado eleitoral que você não pode imaginar. Imagina vocês, os estados que estão reclamando hoje de um governo que só repassa recurso, chegaram a ter 40 bilhões de reais tomados dos seus cofres para baixar, durante o período da eleição, o preço da gasolina. Como o preço da gasolina chegava a R$10 o litro, em algumas localidades do Brasil, 8, 9, R$10 o litro, o Bolsonaro, no desespero, pegou o dinheiro dos governadores e repassou para a bomba, para diminuir o preço. Você imagina o que foi administrar essa loucura? Uhum. Aqueles auxílios todos que eram dados na véspera da eleição, para taxista, caminhoneiro, que também era um dinheiro que foi pago ali na boca de urna, praticamente. Né? Como é que administra isso? O consignado da Caixa Econômica Federal, para quem recebia auxílio emergencial, foram 11 bilhões de rombo. Tudo isso teve que ser administrado. Então, quando tem uma transição tumultuada, é um problema, entendeu? É um problema. Agora, eu acredito o seguinte, com tudo isso, né? Eu penso que a diretoria do Banco Central, né? Os técnicos do Banco Central são pessoas muito respeitáveis. São pessoas que estão ali, é uma categoria muito qualificada, né? Então, vão fazer o melhor pelo país, vão buscar o melhor pelo país, mas tem um trabalho a fazer aí. Tanto o executivo tem um trabalho a fazer. Nós aprovamos no final do ano passado um ajuste fiscal importante. Nós temos um marco fiscal que está sendo cumprido contra as projeções feitas por vários analistas. Nós vamos, esse ano, cumprir os nossos compromissos de meta, e o Banco Central tem a meta de inflação para cumprir também. Assim como eu tenho a meta fiscal para cumprir, que é aprovada pelo Congresso Nacional, o Banco Central tem a meta a cumprir, que é a meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Então, são metas sempre exigentes, mas que nós temos que buscar. Né? Nós da Fazenda fazendo uma política monetária e cumprindo as metas estabelecidas, e o Banco Central tendo a obrigação de fazer a inflação cair. Ministro, quero aproveitar essa pergunta do Pedro Gambassi e saber o seguinte: Banco Central e governo vão conseguir alinhar essa política fiscal para que a economia tenha menor impacto cada vez mais? O senhor acha possível isso? Nós passamos por uma experiência única no Brasil, que foi uma transição de 2 anos no Banco Central. Né? É muito difícil um país passar por isso, sabe? Dessa maneira. Foi uma transição longa. Porque não há coincidência de mandatos, né, ministro? É por isso. Desculpa. Poderia ter havido coincidência de mandato. Você poderia ter aprovado a autonomia do Banco Central, garantindo uma coincidência de mandato, pelo menos do presidente, ou fazendo o presidente ser trocado depois de 1 ano. Optou-se no Brasil por uma troca depois de 2 anos, praticamente no meio do mandato do presidente seguinte. É uma experiência inédita que aconteceu. Né? E eu acredito que nós procuramos fazer da melhor maneira possível. Com todas as divergências que surgiram e tudo mais, nós procuramos fazer da maneira mais civilizada possível. Né? E concluímos esse processo de maneira exitosa. Agora nós temos uma diretoria que ainda conta com 2 diretores do governo passado. Então é uma transição que, na verdade, não é nem de 2 anos, é maior. Mas é uma experiência pela qual o Brasil teve que passar em função de uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. Então, eu nunca me queixei disso, Agora, eu reconheço que isso exigiu um esforço muito grande das equipes para ser o mais republicano e institucional possível. E eu acredito que nós temos uma tarefa
que é debelar aí esse aumento de preços que houve. Isso tem que ser feito pelo Executivo e pelo Banco Central independente, e nós vamos buscar esse resultado. Tudo que a gente quer é crescer com sustentabilidade. O Brasil não cresceu durante muitos e muitos anos. Eu não acredito que você precisa de uma recessão para abaixar a inflação no Brasil. Não acredito nisso. Eu acho que você consegue administrar a economia de maneira a crescer de forma sustentável, sem que a inflação saia do controle, como aconteceu no governo anterior, que chegou a 2 dígitos a inflação, né? O dólar disparou e a inflação chegou a mais de 12%, 13%. Né? Nós não queremos isso. Nós queremos uma inflação cada vez mais comportada, sabendo que quando ela sai da banda, o Banco Central tem que tomar providências para trazer ela para o patamar convencionado com o Conselho Monetário Nacional. Então, eu acredito muito que a equipe do BC vai fazer o trabalho corretamente para trazer essa inflação, e nós vamos fazer a nossa parte, que é administrar. Veja só, nos governos Temer e Bolsonaro, o déficit primário do Brasil, ele ficava entre 1,5% e 2% do PIB. As projeções mais pessimistas hoje falam que o déficit primário vai ser 0,5% do PIB. E nós temos compromisso, como no ano passado, de mirar a meta zero, o déficit zero. Nós vamos continuar perseguindo esse objetivo. Ministro, vamos seguir, vamos a Santa Catarina, vamos lá para a Rádio Eldorado, que está pela primeira vez com a gente. Bem-vindo, João Zanini. Muito obrigado, Karine. Bom dia, ministro Haddad. É um prazer estar aqui representando a Rádio Eldorado de Criciúma, né, a grande rádio de Santa Catarina. E a minha pergunta, ela também foge um pouco da questão do imposto de renda. Minha pergunta é a seguinte: saiu ontem uma pesquisa Quest, que é um instituto, enfim, respeitado, nesse quesito em que o senhor ministro está com 58% de rejeição entre os agentes do mercado financeiro e o presidente Lula, 88%. De que forma o senhor pretende reverter esse quadro, se é que pretende? Olha, depende de onde você fizer a pesquisa, vai sair de um jeito as coisas, né? Se você for lá em São Bernardo do Campo, no chão de fábrica, e pesquisar 100 trabalhadores, você vai ter uma situação. Se você vai na Faria Lima e pergunta para 100 pessoas, que é o número de pessoas que foram consultadas, não sei, 100, 200 pessoas. Então o bairro... 106. 106 pessoas na Faria Lima consultadas. E dizer que isso é uma pesquisa, pô, assim, é dar nome, assim, um nome muito pomposo para uma coisa que deve ter sido feita em 15 minutos ali, entendeu? Num bairro. Depende do bairro de São Paulo, pô, você tem 70%, 80% de voto para partidos progressistas, e tem bairro de São Paulo que 90% das pessoas votam na extrema-direita. Se você fizer uma pesquisa sobre anistia para os golpistas, depende do bairro que você fizer, é capaz de ter 100% a favor de anistia para os golpistas. Se você fizer em outro bairro, vai ter 100% contra. Então, uma pesquisa com 100 pessoas não dá para dar o nome de pesquisa. Isso você faz numa mesa de bar. Você vai entrar num bar lá e pergunta para as pessoas. Isso não é pesquisa, entendeu? Não tem plano amostral, não tem... Então, você pode falar, fizemos uma enquete, fizemos um, sei lá o quê. Não sei nem como chamar isso do ponto de vista técnico, entendeu? Mas não é pesquisa isso. Isso não vale como pesquisa. Eu não estou desmerecendo quem fez. Eu só estou dizendo que dá muita importância para 100 pessoas, por mais qualidade. Agora, no Congresso Nacional já pesa, se você fizer, porque ali tem mandato. Você vai falar, eu estou fazendo uma pesquisa com 500 parlamentares, né, com 80 senadores, ok. Mas assim, não dá para levar muito
tudo bem, é bacana e tal. Eu tô surpreso até que eu tô razoavelmente Só bem. corrigindo aqui, ó, 106 fundos, tá? Hã? Não pessoas, 106 fundos. Não importa, são pessoas. Entende? Não dá para chamar de pesquisa isso. Mas olha, quem está na vida pública e sabe o que são altos e baixos, sabe o que. Se você não tem uma casca um pouco grossa, é melhor nem vir para cá, porque aqui é duro, entendeu? Consertar um país é difícil. As coisas ficaram muito mal arrumadas no Brasil durante muitos anos. Né? Nós estamos numa crise institucional, político-institucional, desde 2013. Nós estamos tentando arrumar institucionalmente o país, porque essa é a solução para a economia brasileira. Os poderes da República se entenderem sobre o que é preciso fazer. Né? E não é fácil essa tarefa de fazer as pessoas convergirem para o mesmo projeto, quanto mais no momento em que tem uma força política que é notável, que torce pela polarização, que joga lenha na fogueira da polarização. E não é o que o presidente Lula faz. Nunca fez e não está fazendo agora. Ministro, vamos seguir então? Vamos embora. A gente sai de Criciúma e a gente vai lá para Mato Grosso do Sul, lá para Campo Grande, lá para a Rádio Capital, porque o Benhur Ferreira já está com a gente também. Bem-vindo, Benhur. Obrigado. Bom dia, Karine. Bom dia, ministros, os participantes. Ministro, a pergunta é o seguinte: o Brasil cresceu mais de 3% em 2023, 2024. Houve essa questão do ganho real do salário mínimo, programas sociais foram fortalecidos. A pergunta é do ponto de vista da política. Será que esse incentivo não fez, do ponto de vista do projeto de reeleição do presidente Lula, o crescimento ser um pouco antes da hora? Eu digo isso porque 2025 parece que vai crescer menos a economia e a questão do Trump, uma série de questões para 2026 também há muitas incertezas. Do ponto de vista, para além, digamos, dos méritos que o governo tem, dos números, mas do ponto de vista do time da política, o senhor não acha que pode ter tido uma precipitação em mostrar serviço e agora, em 2025, a economia não andar no ritmo que vê 23 e 24, ministro? Olha, primeiro que você não controla as variáveis assim da maneira como você não tem uma administração das variáveis dessa forma, fazendo combinar com o cálculo eleitoral. Né? Segundo, que você tem surpresas, muitas vezes, que não dependem de você. Né? Primeiro, nós temos que admitir que governos erram, muitas vezes. Governos erram. E, às vezes, a coisa descalibra um pouquinho. Se não for um erro grave, você consegue corrigir rapidamente. E eu acredito realmente que o governo Lula pode ter cometido erros, mas não cometeu um erro a ponto de não haver tempo de correção. Né? A administração da economia é uma coisa delicada, sobretudo nesse ambiente político que nós estamos vivendo. A segunda coisa, então não estou querendo aqui afastar a responsabilidade de ninguém, nem minha, nem de ninguém. Segundo ponto, o externo você não controla. Eu vou te dar um exemplo. Eu presidi a trilha financeira do G20 o ano passado, que são as 20 maiores economias do mundo. Me preparava para isso no final de 2023. No final de 2023, todo o mundo, quase sem exceção, imaginava uma trajetória de corte de juros nos Estados Unidos, que não aconteceu. Não aconteceu. E não havia um único analista nos fóruns internacionais que não imaginava que a partir de março, os mais pessimistas, de junho do ano passado, o corte de juros aconteceria nos Estados Unidos. Quando isso descarrilhou, e não foi bonito o que aconteceu no Fed nos Estados Unidos, no final do governo Biden, né? Embora lá também o Fed seja autônomo, independente, as coisas mudaram muito. E o dólar se valorizou no mundo inteiro. Isso trouxe muita preocupação para o mundo inteiro. Eu peço desculpas porque eu estou no fim de uma sinusite aqui que não terminou. Então, me perdoem. Tranquilo. Mas o que eu estou querendo sugerir é que, primeiro, os governos não são perfeitos, não são irretocáveis.
Em segundo lugar, tem muita variável que você não controla. Você não controla clima, você não controla ambiente externo, você não controla inundação, você não controla essas coisas. E quando essas coisas se sobrepõem, às vezes dá a impressão, as coisas estão indo para o caminho errado. Na minha opinião, não estão. Não estão. O Brasil tem toda a condição de crescer. Eu sempre apostei nessa possibilidade. O Brasil tem condição de crescer com sustentabilidade. Ele não precisa fazer um ajuste recessivo para colocar ordem nas suas contas. Ele consegue fazer um ajuste gradual que não coloque em perigo a expansão do emprego e da renda, e se descalibrar aqui e ali, você recalibra. Mas busca um traçado que permita ao Brasil crescer. Nós não podemos cair no erro dos anos anteriores a esse governo, em que nós imaginamos que crescendo pouco nós íamos colocar a ordem nas contas. Nós não vamos colocar. Nós temos que achar um traçado para o nosso caso. Para o nosso caso. E não um traçado que pode dar certo em outros países que estão numa situação mais dramática que a nossa. Não é o caso do Brasil. Nós temos que perseverar. Continuar trabalhando, arrumando o que precisa ser arrumado, mas garantindo a expansão do produto interno de forma sustentável. Rádio CBN, Rio de Janeiro. Bem-vinda, Natália Furtado. Obrigada, Karine. Bom dia para você. Bom dia, ministro. Ministro, já se foi muito falado sobre a necessidade de mais controle de gastos públicos, né? A gente sabe que isso impacta na inflação, na taxa de juros, também na valorização do dólar. Na semana passada, o presidente da Câmara disse que a agenda econômica foi integralmente apoiada pelo Congresso, mas que falta apoio dentro do próprio governo. Queria saber o que falta para o governo entrar em uma agenda de responsabilidade e se o senhor acha que falta realmente apoio dentro do próprio governo. Olha, Natália, eu acho ruim assim ficar empurrando responsabilidade. A responsabilidade é do Congresso, a outra é do Supremo, a outra é do Executivo. Eu acho que todos nós temos que fazer um esforço para o bem do país. É evidentemente que quando nós mandamos uma medida para o Congresso e o Congresso diz, nós votamos. Sim, mas o Congresso vota coisas necessariamente em desacordo com a proposta original. E é da vida democrática que isso aconteça. Deixa eu te dar um exemplo. O Congresso tinha uma opinião de que o PERSE, né, que era um programa de isenção fiscal para o setor de eventos, custava 5 bilhões por ano. E queria que o programa tivesse mais 3 anos. Eu dizia que o PERSE custava 15 bilhões por ano e que ele tinha que acabar. Foi um embate. No final das contas, nós chegamos num acordo. Vamos fazer o seguinte, vamos botar mais 15 bilhões na mesa e quando acabar o dinheiro, acabou o PERSE. Se levar 3 anos bem, se levar 2 anos bem, se levar 1 ano bem. O que aconteceu? A conta da Receita Federal estava correta e ele durou 1 ano só. Se não fosse essa negociação, o PERSE, que já custou para o país alguma coisa em torno de entre 50 e 60 bilhões de reais, ia custar 100 bilhões de reais. Então você fala, e o Executivo não queria prorrogar o PERSE porque sabia que o custo era 15 bilhões por ano. Ele tinha total certeza disso. Vamos pegar o outro caso, a desoneração da Folha, que inclusive atendeu aos grupos de mídia, né? A mídia foi durante mais de 10 anos beneficiada com essa medida. O que significa isso, Natália? Você que é jornalista. Que todos nós brasileiros pagamos pela previdência dos funcionários da grande imprensa. Todos nós brasileiros pagamos uma cota patronal que deveria ser paga pelo patrão. Chama cota patronal. E foi paga por todos os brasileiros. Nós dizíamos, olha, já deu mais de 10 anos, isso tem que acabar. Prorrogaram por mais 5. Eu estou falando dessas 2 medidas porque se não fosse isso, nós teríamos feito superávit primário o ano passado. Agora, eu tenho duas posturas possíveis. Ficar criticando o Congresso ou buscar alternativas, que é o que nós estamos fazendo agora. Inclusive, o Supremo convocou
o Executivo e o Legislativo para achar um caminho para repor esse recurso que está saindo dos cofres públicos. Acabar com privilégios, gasto tributário que não teve efeito real na economia, que não trouxe benefício para a população, é tão importante quanto cortar gasto primário. E nós fizemos isso ano passado. Nós conseguimos uma economia de 30 bilhões de reais em corte de gasto. Mas, mais propriamente, contenção de gasto, que é outra maneira de cortar, você conter, impedir que ele cresça no ritmo que ele estava crescendo. Nós fizemos isso ano passado. Então, nós estamos atuando no corte de gasto, nós estamos atuando no corte de gasto tributário, que são esses privilégios, e nós estamos buscando, nesse caminho todo, também buscar justiça social. Então, são coisas compatíveis umas com as outras, e eu não tiro o mérito do Congresso em tomar a decisão final sobre as coisas, assim como não tiro o direito do Congresso cobrar do Executivo outras medidas para o ajuste das contas públicas. Ministro, vamos voltar para Santa Catarina, vamos a Criciúma, Rádio Cidade. Paulo Monteiro, bem-vindo, um ótimo dia para você. Muito bom dia, Karine. Bom dia ao ministro Fernando Haddad. Ministro, de tempos em tempos o senhor levanta a questão da transição energética, por exemplo, inclusive em reuniões com o G20, né? E essa é uma pauta que muito interessa aqui ao sul de Santa Catarina, porque temos uma grande termoelétrica, temos uma indústria carbonífera que gera mais de 20 mil empregos e que está concentrada, né, lidando também com essa pauta da transição. Queria entender em que ponto a sua pasta, a Fazenda, se concentra e lida, né, vem acompanhando as discussões sobre a transição energética e também como que essa pauta está posicionada no quadro de prioridades do governo federal. Olha, Paulo, muito obrigado pela pergunta. Eu acredito, Paulo, que o Brasil seja dos poucos países do mundo em que o tema da transformação ecológica seja assunto do Ministério da Fazenda. Eu tô te garantindo que são poucos os países que adotaram esse tipo de governança. Eu e a ministra Marina Silva, nós nos reunimos periodicamente para tratar desses temas, que envolve, evidentemente, outros ministérios. Mas é muito raro um ministro da Fazenda e um ministro do Meio Ambiente estarem tão entrosados como nós estamos aqui. E vamos pegar as iniciativas do governo. Toda a pauta de biocombustíveis está avançando. Toda a pauta de energia limpa, né, está avançando. Toda a pauta de títulos verdes, de incentivos fiscais para a transformação ecológica, de mercado de crédito de carbono. Quer dizer, o Brasil, a taxonomia, que é aquela classificação das atividades poluentes, não poluentes, captadoras de carbono, emissoras de carbono, para fazer uma combinação e a pessoa e as empresas poderem se ajustar no tempo a isso. Quer dizer, o Brasil vai ter uma COP esse ano em que ele, como hóspede da COP, como anfitrião, vai apresentar as propostas mais ousadas para o meio ambiente. Por exemplo, pagamento de serviços ambientais de floresta em pé dos países tropicais. A questão do mercado internacional de carbono. Nós estamos na fronteira da discussão no mundo em relação a isso e temos toda a condição de continuar liderando. A queda do desmatamento é um negócio muito importante da gente voltar a celebrar. Eu não vejo isso ganhar tanto destaque quanto deveria. Mas nós estamos devastando a nossa floresta. Isso estava prejudicando, sabe quem? O agronegócio. O agronegócio no Brasil estava ficando com uma péssima reputação, porque até injustamente estava atribuindo ao agro a devastação da floresta, que muitas vezes não tem nada a ver com o agronegócio, mas estava ficando na conta do agro. Nós sabemos que a área de agricultura e pecuária está longe, muitas vezes, da floresta. São maus brasileiros que querem tomar posse ali, devastar a floresta, tomar posse para botar... O agro moderno, ele está cada vez mais sensível a questões ambientais, porque é um selo de qualidade do produto brasileiro. Mas estavam ficando com a fama
e a devastação acontecendo. Essa redução do desmatamento é o que está abrindo mercados para o agro brasileiro no mundo inteiro. E o Brasil está processando parte do seu alimento. Nós não estamos só exportando in natura, nós estamos industrializando parte do nosso alimento e mandando para fora, já industrializado. Então nós temos uma oportunidade nessa área ambiental incrível, incrível, nessas áreas todas que eu citei. E nós temos que aproveitar essa vantagem nossa. Agora nós estamos terminamos de apresentar para o presidente uma política nacional para data center, que a inteligência artificial precisa de muita energia para processar dado. É o consumo de uma cidade, muitas vezes, um equipamento de data center. Eu mesmo me surpreendi com os dados, mas é uma coisa medonha de grande. Mas o Brasil tem energia sobrando, limpa. Então nós podemos atrair investimento para cá com inteligência, porque tem que ficar alguma coisa no Brasil, não pode ser tudo, né? Nós temos que, inclusive, reservar uma parte dos serviços para atender a demanda local, que hoje é atendida no exterior. Nós estamos importando serviços de inteligência que podiam ser feitos aqui. Então nós temos também aí uma super oportunidade de fazer as coisas bem feitas. Ministro, vamos fechar o nosso giro de rádios, então, lá com Belém do Pará. O senhor estava falando aí na COP agora há pouco, ó. Vamos lá para a Rádio Clube do Pará. Nonato Cavalcante já está com a gente. Oi, Nonato, bom dia. Tá com o microfone fechado, Nonato. Vamos lá. Não, infelizmente não temos microfone do Nonato, tá fechado. Enquanto a gente tenta ajustar, ministro... agora sim, agora temos. Vamos lá. Então, vamos lá. Karine, bom dia. Ministro Fernando, muito bom dia. Eu tenho aqui, efetivamente, duas perguntas para fazer ao ministro Fernando Haddad. Os juros estão em níveis de 2016. E o Banco Central sinalizando uma nova alta para o mês de maio. Esse é o primeiro ponto da minha pergunta. Segundo ponto da minha pergunta. O crédito consignado com garantia do FGTS, ministro, pode aliviar trabalhadores endividados, mas preocupa o risco de superendividamento. A pergunta é, o governo planeja alguma medida para evitar que isso aconteça? E como é que fica o tal do empréstimo consignado com juros de 14,25, com previsão de nova alta no mês de maio? O que é que pode impactar o trabalhador que está evidentemente necessitado desse empréstimo consignado? Nonato, excelente pergunta, mas olha só, é justamente porque o juro está alto e nós temos um Banco Central independente, né, que fixa o juro, é que nós temos que tomar medidas como essa para proteger o trabalhador. Eu vou te dar um exemplo concreto. Você está falando que o juro está 14,25 ao ano, perfeito? Subiu para 14,25 ao ano, o que eu considero uma taxa elevada. Você considera, eu considero, todos que nos ouvem consideram. Só que o trabalhador, Nonato, que vai a um banco hoje sem garantia e pede um crédito pessoal, ele está pagando entre 5% e 6% ao mês. Veja o que eu estou dizendo. O banco capta um pouquinho mais do que 14,25 ao ano, né, porque ele tem que pagar um a mais aí para captar. Então vamos supor que ele pague 15% ao ano, ou 16% ao ano, e ele empresta para o trabalhador no crédito pessoal a 6% ao mês. Então em 2 meses, em 3 meses, o trabalhador pagou todo o juro que o banco está pagando para captar. E, no entanto, ele tem os outros 9 meses para receber juro do trabalhador. Quando você faz um projeto como esse crédito consignado, você está estendendo para o trabalhador seletista aquilo que já é direito do aposentado e do servidor público.
Então você vai derrubar essa taxa de 6% ao ano que ele já está pagando e sempre pagou. O crédito pessoal sempre foi muito caro no Brasil, mas muito caro. Mesmo quando o juro era baixo, o crédito pessoal sempre foi caro. Nós estamos criando uma modalidade que vai permitir, apesar do aumento da taxa Selic, a pessoa, a partir da semana que vem, vai conseguir ir no banco. E eu peço a você, ouvinte, a seguinte consideração. Você que tem uma dívida hoje com o banco no crédito pessoal, fale calmamente com o seu gerente. Pergunte quanto você está pagando de taxa de juro nessa linha de crédito. Você vai encontrar um número alto, quase com 100% de segurança, acima de 5%, acima de 6% ao mês. Aí você, que tem carteira assinada, vai poder chegar para o gerente do teu banco ou de outro banco, porque não necessariamente você tem que fazer isso com o seu banco. Você pode ir em outro banco e no teu banco e comparar taxas. Olha, se eu fizer um crédito consignado em substituição ao crédito pessoal, qual é a taxa de juros que você vai me cobrar? Você vai ver que você pode se surpreender positivamente com a resposta. Essa taxa de juros pode cair muito a depender de por quanto tempo você está empregado, em que setor da economia você está empregado. Você pode eventualmente ter uma redução muito expressiva da taxa de juros, o que vai impactar na prestação que você paga para quitar esse empréstimo. Então, apesar do aumento da Selic, nós estamos abrindo um caminho para permitir que você renegocie as suas dívidas a taxas mais civilizadas. Aliás, quero aproveitar, o ministro Marinho esteve aqui, ministro, na semana passada, e ele falou, é leilão, minha gente. O negócio é chegar no banco, né, e ver quem oferece juros menores. Então, o trabalhador vai ter que bater uma perninha aí e tomar muito café no banco, né, ministro? Vai ter, e agora é um mecanismo que se pensava impossível poucos anos atrás. Porque o presidente Lula, vamos lembrar, nos seus primeiros mandatos, fez o consignado para o servidor público e para o aposentado. Mas não tinha tecnologia, na época, para estender esse direito ao trabalhador seletista. Trabalhador rural, empregada doméstica. Então, imagina uma empregada doméstica. Às vezes a pessoa tem 5, 10 anos de serviço junto a um empregador. Ela ia no banco e ela tinha um crédito pessoal caro, mesmo tendo um histórico relevante para ter um crédito barato. Agora essa pessoa vai poder ter um crédito barato. Então não tem nada a ver com superendividamento, é o contrário disso. Ao invés de hoje você tem cerca de 86 bilhões de reais emprestados a taxas exorbitantes no crédito pessoal. Você vai poder migrar deste empréstimo pessoal, você vai poder migrar para um consignado a taxas de aposentado ou servidor público. Então, na verdade, nós estamos inibindo o superendividamento, porque muitas vezes o superendividamento é uma decorrência do juro alto e não do fato de que o cara tomou muito dinheiro. Porque o pouco dinheiro a juro alto se transforma num montante impagável. Agora, se você dá condições para o trabalhador administrar a sua carteira, né, os créditos que ele está tomando, a um juro razoável, você impede o superendividamento. Exatamente esse é o objetivo da medida. Ministro, chegamos aqui na retíssima final do Bom Dia, Ministro, mas eu não posso deixar de perguntar para o senhor a respeito do BRICS. Júlia, a gente tem BRICS no Brasil e aí já me vem à cabeça aqui as políticas do presidente norte-americano Donald Trump, que está taxando aí aço, alumínio, tem muitos planos de taxação aí na cabeça. E aí eu queria saber em que medida o BRICS, né, pode tomar medidas nesse sentido de também fortalecer o bloco para sofrer menos impacto, talvez, ministro? Olha, na verdade, eu não vejo assim muito a questão BRICS versus... não é assim Unidos. Que funciona. Eu penso assim, o mundo tinha o G7, e tem ainda o G7, que são as economias mais ricas do mundo ocidentais. Tá certo? O BRICS, ele dá vazão a uma nova realidade.
Hoje você tem Índia, você tem China, que são economias emergentes, que estão crescendo a 5%, a 7% ao ano, chegaram a crescer 10%, 14% ao ano no passado recente. Então, existe uma nova realidade geopolítica e não tem nada melhor para evitar guerra militar ou comercial que não seja colocar todo mundo na mesma mesa. Agora, existem projetos diferentes de país. Por exemplo, o governo Trump ele tem uma política. Quer dizer, ele taxa a importação, encarece para os pobres as coisas, mas ele quer cortar o imposto dos super ricos. Né? Então toda hora ele anuncia, não, os super ricos têm que deixar de pagar imposto. Um pouco na linha do que acontece aqui no Brasil com a extrema-direita. Ela quer beneficiar os super ricos e com a não correção do imposto de renda durante 7 anos, que aconteceu no governo Bolsonaro, o pobre não só não tinha aumento real de salário, como pagava mais imposto de renda justamente pela não correção da tabela. São duas visões de sociedade completamente diferentes. Uma visão olha só para o andar de cima e outra visão olha para a sociedade no seu conjunto. Então, é isso que divide o mundo hoje. Não é BRICS e G7. É isso. E com essa resposta e com o otimismo do ministro Fernando Haddad, a gente encerra o Bom Dia Ministro de hoje. Eu quero, aliás, dar um tempo para o senhor fazer suas considerações finais, se despedir. Não, é sempre bom vir aqui, porque é um tempo longo, né? 1 hora de conversa e com perguntas muito variadas. Você conversa com o país inteiro, gente bacana, bem informada, preparada. Eu espero ter respondido as perguntas como um todo. Estou à disposição para continuar respondendo. Estou aqui com a Ana Flávia, que é da Assessoria de Comunicação da Fazenda. Entre em contato com ela, caso tenha faltado alguma explicação. A gente dá por escrito explicação e dá entrevista também. Então, eu fico à disposição de vocês. Parabéns pelo trabalho. Tamo junto. Ministro, já fica aqui o convite para sempre, hein? Abre essa agenda aí pra gente, venha mais. Difícil trazer o ministro Haddad aqui, é um luxo isso aqui. Obrigado. E a gente se vê então. Agradeço também a todos os colegas que ajudaram a fazer o Bom Dia Ministro de hoje. Agradeço também todas as emissoras que estiveram em rede com a gente hoje. Foram muitas, ministro. Muita gente transmitindo o programa ao vivo hoje. Um abraço para todo mundo. Muito obrigada pela companhia. A gente se vê na semana que vem, então.